Quando um crime acontece em uma cidade pequena onde todos se conhecem, os boatos se espalham rapidamente. Esses boatos acabam sendo prejudiciais à reputação de alguém. Mas às vezes, essa pessoa acaba não se importando. Muito pelo contrário, ela se torna o principal suspeito por conta própria. Pois bem, Hillsborough, no Missouri, é uma dessas cidades. É uma cidade bem pequena que tem apenas 2.500 habitantes. Ela é bem tranquila e todos se conhecem. A taxa de criminalidade lá é muito pequena. Devido a tudo isso, quando Amanda Kay Jones, de 26 anos, que estava grávida na época, desapareceu misteriosamente, a comunidade ficou em frangalhos. Os familiares e amigos esperavam uma resposta rápida e objetiva, até porque, para eles, a resposta estava bem na cara deles o tempo todo. Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo e ative o sino, pois assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, talvez o YouTube te notifique. Caso ele não notifique, me siga em minhas redes sociais, pois lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos, então mesmo que o YouTube não faça o mínimo do trabalho dele, que é notificar, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo sempre de qualidade. Antes de ir para o caso, eu quero só dar mais um recado para vocês. O Daniel do canal Paralelo Metafórico, que foi quem fez o roteiro desse vídeo aqui, e ele faz o roteiro de muitos outros vídeos aqui do canal, ele tem um livro sobre o Jack o Estripador, que é um livro muito completo, um livro muito interessante. Assim, ele tem informações que ele pegou com pessoas da Inglaterra, ele entrou em contato com pessoas, pesquisadores da Inglaterra, para coletar informações e colocar no livro dele. Então, é um livro muito completo e muito interessante. Por isso, ele pediu que eu divulgasse aqui, para que vocês baixem o livro dele. Então, o livro vai estar aí na descrição para quem quiser comprar e ler. Vai valer muito a pena. Então, dito isso, vamos para o caso. Amanda Kay Jones era uma mãe solteira de 26 anos. Ela tinha uma filha chamada Hannah, que era fruto do seu casamento com Jeffrey Jones. Esse casamento durou apenas um ano, de 1999 até o ano 2000. Porém, ela só se divorciou oficialmente em 2002. Foi ela que ficou encarregada de cuidar da filha. Então, para sustentar a filha, ela trabalhava na empresa de empréstimos Eagle Bank. Essa empresa ficava em Festus, no Missouri. Em dezembro do ano de 2004, Amanda estava em uma festa de Natal que estava sendo dada pela empresa onde ela trabalhava. Foi lá que ela conheceu Brian Lee Westfall, um homem formado em computação que trabalhava como jardineiro no Hillsborough Community Civic Center. Esse local é uma espécie de clube ali da cidade, né? um clube comunitário. Porém, naquela noite, o Brian estava fazendo um bico como bartender. Os dois iniciaram uma conversa e se deram muito bem. Eles rapidamente engataram um namoro que acabou tão rápido quanto começou. Depois de terminarem o relacionamento, eles não tiveram mais contato até fevereiro de 2005, quando Amanda avisou a Brian que estava esperando um filho dele. Brian não gostou nem um pouco disso e disse que pagaria por um aborto se fosse necessário, mas ele não queria ter nada a ver com aquela criança. Amanda ficou muito chocada com aquilo e disse que jamais faria um aborto. Ela queria criar o filho sozinha e foi aí que Brian disse que não queria mais ter contato com ela. Uma informação extra aqui para vocês é que em algumas fontes falam que o Brian e a Amanda eles nunca tiveram um namoro. Eles saíam algumas vezes e eles ficavam juntos algumas noites, mas não era um namoro em si, porque o Brian ele tinha um relacionamento sério com outra mulher. Bom, desse dia em diante eles não tiveram mais contato até agosto de 2005. Durante esse tempo que Amanda não falou mais com Brian, ela se concentrou em cuidar da filha e pensar no futuro do seu bebê que ela carregava. Ela pensava em chamar ele de Raiden Lucas. Além disso, ela também estava muito concentrada em cuidar da própria saúde, pois ela foi diagnosticada com a doença de Graves, uma doença que fazia com que sua tireoide ficasse hiperativa e produzisse hormônios em excesso. Então, ela estava focada em cuidar da filha,
pensando no futuro do filho e cuidando da própria saúde. A essa altura, Amanda não esperava mais que Brian quisesse participar da vida do filho que ela esperava. Porém, de forma repentina, ela recebeu uma ligação dele na madrugada do dia 14 de agosto de 2005. Brian perguntou se Amanda poderia se encontrar com ele no Hillsborough Community Civic Center, que era o centro comunitário onde ele trabalhava. Amanda, esperando que Brian quisesse participar da vida do filho, ela disse que se encontraria sim com ele. Ela iria lá às 13 horas após sair da igreja. Quando Amanda saiu da igreja, ela deixou Hannah com os avós e disse que voltaria rapidamente. Após isso, ela fez uma parada rápida em uma loja de conveniência para comprar um refrigerante e um spray para cabelos, antes de se encontrar com o Brian por volta das 13 horas. Bom, os dois se encontraram e conversaram durante 1 hora. E durante essa conversa, a Amanda acabou recebendo o telefonema de um parente por volta das 13h16. Nessa ligação, o familiar de Amanda disse que ela parecia inquieta e nervosa. Pouco tempo depois disso, Amanda disse que precisava ir ao banheiro e ela e Brian se separaram. Então, o Brian voltou ao trabalho. E é exatamente aqui que a linha do tempo começa a ficar completamente confusa. Por volta das 17 horas, a família de Amanda começou a ficar muito preocupada, pois já fazia 4 horas que eles tinham tido contato com ela e ela ainda não tinha aparecido. Eles ligaram dezenas de vezes, mas ela não atendia. A irmã de Amanda, Berta, resolveu ligar para o Brian para saber se ele sabia onde a irmã dela estava. Porém, o Brian disse que a última vez que teve contato com ela naquele dia foi por volta das 14 horas. Depois que eles almoçaram, ele deixou ela no carro e aí ele voltou para o trabalho. Bom, pouco tempo depois disso, o Brian ele ligou para a Berta e disse que ele não tinha falado a verdade. Ele já mudou a versão dos fatos. Segundo o que ele disse dessa vez, ele e Amanda não saíram para almoçar. Ela disse que iria ao banheiro e aí ele foi embora. E a última vez que ele viu ela foi por volta das 16 horas. Ela estava sentada no carro e falando no telefone. O relato de Brian não os convenceu, pois eles acharam impossível Amanda estar no telefone. Até porque era verão e ela era uma mulher grávida que estava quase dando à luz. Então ela não ia conseguir ficar dentro de um carro que, além de tudo, estava com o ar-condicionado quebrado. Fora que eles ligaram várias e várias vezes e o telefone não estava ocupado, porque quando você liga e uma pessoa está em outra ligação, você recebe um aviso de que essa pessoa está em outra ligação. Porém, ela não atendia. Se ela estivesse falando com outra pessoa, ia dar ocupado, mas não foi isso que aconteceu. Com isso, a família de Amanda resolveu ir até o local onde Brian trabalhava para ver se Amanda ainda estaria por lá. Chegando ao local, eles encontraram o carro de Amanda, um Pontiac Sunfire 1997, com as portas abertas. A bolsa de Amanda estava lá dentro, porém Amanda e os seus outros pertences não estavam. Com isso, a polícia foi acionada e uma investigação se iniciou. Brian inicialmente foi levado para interrogatório como suspeito. Os policiais acharam muito estranha aquela declaração dele de ter dito aberta uma coisa e depois ter mudado e dito outra. Então eles começaram a conversar com ele e inicialmente ele cooperou bastante. A polícia também conseguiu o registro telefônico da Amanda, que constava que a última ligação que ela fez foi por volta das 1h16, das 13h16, que foi quando ela teve contato com um familiar, e não por volta das 14 horas, como o Brian afirmava. Mesmo o Brian parecendo muito suspeito, os policiais resolveram liberá-lo, pois não tinha nada que ligasse ele objetivamente ao caso. Então Brian, junto com a namorada, repentinamente contrataram um bom advogado e disseram que só falariam do caso no tribunal. À medida que as investigações avançavam, a polícia não conseguia chegar em local nenhum. Eles falaram com o ex-companheiro da Amanda, o Jeffrey Jones, e ele foi muito cooperativo e explicou toda a situação e ele fez o que pôde para ajudar. Sem muita informação, os policiais resolveram esperar nos hospitais para ver se alguma mulher tinha dado à luz recentemente. Se tivesse dado, eles iriam lá para ver se era a Amanda, mas nada apareceu. Sem isso, o que os policiais puderam fazer foi conversar com os moradores e esperar um milagre.
Enquanto isso, o ex-marido da Amanda ficou com a guarda da filha deles, a Hannah. E para a menina não foi nada fácil. Imagina você tá morando com sua mãe e do nada ela desaparece e aí você vai morar com o seu pai. E quando você começa a morar com seu pai, que foi o caso da Amanda, ele falece. Porque sim, o Jeffrey, ele começou a morar com a Amanda, quando ela estava conseguindo se adaptar um pouco, ele faleceu e aí ela voltou a morar com os avós. Então tudo isso acabou abalando muito a cabeça da menina, mas ela conseguiu assim se manter firme, pois ela teve muito apoio emocional dos avós maternos. Amanda Kai Jones está desaparecida há 16 anos e infelizmente não tem nenhuma atualização positiva que possa indicar uma solução para esse caso. Bom, quanto a Hannah, que foi uma das pessoas que mais sofreu com tudo isso, ela se formou no ensino médio e ela tem um grupo de dança. Ela também quer se formar em pediatria. E mesmo que ela tenha um buraco no coração que só a volta da mãe dela poderia preencher, e ela conheceu o irmãozinho que ela nunca conseguiu conhecer, ela conseguiu permanecer firme e ela vai sempre tentar buscar os seus objetivos. Nunca foi esclarecido o que teria acontecido com Amanda. Nenhuma hipótese surgiu, nenhum novo suspeito. O que os familiares e amigos acham que aconteceu é que o Brian Westfall fez alguma coisa, que é o mais óbvio, até porque ele pediria um advogado do nada, né? E diria que só falaria no tribunal se ele não... É aquela história, quem não deve, não teme. E ele estava temendo muito. A polícia até hoje não descartou totalmente o Brian e até hoje eles fazem algumas buscas em suas propriedades. Recentemente teve uma busca na propriedade dele, mas eles não encontraram nada que indicasse uma solução para o caso. Já que os policiais não têm nenhuma pista e nenhuma informação nova aparece, o caso está sem solução. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitos reclamam quando eu trago casos que não foram solucionados, porém esses casos são importantes, gente. Esses casos são importantes porque quando a gente traz um caso desse que não é solucionado, a gente traz ele para o público e faz com que ele tenha mais relevância, ele fica ali em destaque e ele não é esquecido. Isso pode fazer com que ele futuramente seja resolvido. Não é uma coisa que vai acontecer hoje ou amanhã, mas se a gente não esquecer os casos, eles podem ser resolvidos um dia. Então, por isso que eu trago esses casos. Porque existe uma família que está com dor, existe uma família que ela não tem uma resposta. Eu trago esses casos para que minimamente, assim, uma possibilidade muito pequena, possa ajudar de alguma forma a trazer uma luz para aquilo. Sabe? Eu sei que o caso aconteceu nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil não vou ajudar muito, mas eu tento fazer o que eu posso, porque o YouTube ele é uma plataforma que atinge o mundo inteiro. Tem pessoas do mundo todo que assistem o YouTube diariamente. E é por isso que eu trago esses casos assim, porque talvez uma pessoa que está assistindo meu vídeo agora, ela mora nos Estados Unidos, ela veja isso e ela já tenha encontrado a Amanda em algum lugar, ela possa ter uma informação, sabe? Então, por isso que eu trago esses casos, porque eu acho que são muito importantes. Mesmo que a gente não tenha aquela satisfação de ver o bandido sendo preso, eles são sim importantes. Então, pessoal, é isso. Até a próxima e tchau.